Bom, vamos tratar de um assunto que é a questão dos Balcãs. Essa questão, durante a década de 90 e até mais ou menos por volta de 2008, foi uma questão que provocou muitos distúrbios políticos na região da Europa Meridional. Balcãs é uma região da Península Balcânica, onde se localiza hoje a Grécia e diversos países. Mas até 1992 havia um país que ocupava uma grande área da região balcânica chamado Iugoslávia, que atualmente não existe mais com esse nome, foi totalmente desmembrado. Então, essa aula será tratada justamente esse processo de desmembramento da antiga Iugoslávia. Bom, então vamos primeiramente reconhecer essa região dos Balcãs. É uma região localizada aqui na Europa Meridional. A Península Balcânica é essa aqui, onde tem vários países. Um dos países que fica no extremo sul da península, que alguns vão chamar de subpenínsula, que é a península da Ática, onde fica a Grécia, e aqui é a península do Peloponeso, onde fica a região de Atenas. Bom, então a região balcânica é uma região, como dá para ver nesse mapa, uma região montanhosa. Então o que sabemos de região montanhosa? Que o processo de ocupação ao longo dos séculos formou um grupo de pessoas, isoladas entre os vales das montanhas. E essa região, ao longo da história, foi ocupada por diversos povos do passado. Só a gente lembrar que a região foi dominada pelos gregos, no domínio grego, também pelo Império Romano, mais tarde o Império Turco-Otomano, o Império dos Czares da Rússia, o Império Austro-Húngaro também tinha domínio nessa região. Então, a região balcânica, a exemplo da região caucasiana, que é essa aqui, que nós já discutimos numa aula anterior, é um mosaico étnico-religioso, ou seja, formado por diversos povos com culturas diferentes, com religiões diferentes. Só que a região balcânica existe uma etnia majoritária, que são os eslavos, que na região são chamados de sérvios, porque eslavo é uma referência étnica, sérvio é uma referência de nacionalidade. Os russos também são eslavos, os poloneses também são eslavos. Assim como você falar, por exemplo, que os latinos, latinos, quem são eles? São os franceses, são os italianos, são os espanhóis, os portugueses. Então, eslavo é quem fala uma língua que se parece entre si, tá certo? É um idioma raiz que dá origem a diversos idiomas. Então, existem os sérvios, que são os eslavos da região da Península Balcânica. Bom, só que a religião majoritária desses eslavos é o cristianismo, porém o cristianismo ortodoxo, aquele que não concordava com as práticas de Roma. Então, no processo lá de cisão que ocorreu ainda no final da Idade, aliás, no começo da Idade Média e no fim da Antiguidade, por volta do século V, houve a cisão do cristianismo. Tem o cristianismo católico apostólico romano e o cristianismo ortodoxo, que não tem digamos assim, uma obediência ao Papa de Roma. Além dessa etnia majoritária e também dessa religião majoritária, você tem outros grupos étnicos. E dentre as religiões destacam-se aí a religião católica, uma vez que você teve uma influência do Império Austro-Húngaro com o Império Cristão Católico, e também dos muçulmanos. Os turcos otomanos eram muçulmanos, portanto, a religião muçulmana é presente também nessa área. Então, pelo menos 3 grandes religiões estão presentes aí nessa região balcânica. Pois bem, essa região foi unificada após a Primeira Guerra Mundial, quando surgiu na Europa um conjunto de países, tá certo? Tivemos aqui um conjunto de vários países, entre eles Estônia, Letônia, Lituânia, com o fim da Primeira Guerra Mundial, com a decadência do Império dos Czares da Rússia, com o enfraquecimento do Império Alemão. Então surgiu aqui a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, com o desmembramento do Império Austro-Húngaro, e a Iugoslávia, que a Iugoslávia é esse país número 7, que pega boa parte da Península Balcânica, na região do litoral aqui, da chamada Costa Dalmática, que tem essas diversas ilhas próximas ao litoral. Só que esse país, essa tal Iugoslávia, foi criada como forma de unificar os povos da região. Porém, o termo Yugo, no idioma eslavo, significa sul, e Eslávia, eslavos. Portanto, Iugoslávia, eslavos do sul. Portanto, faz referência ao grupo étnico majoritário, que eram no caso, os eslavos da nacionalidade sérvia. Só que essa independência da Iugoslávia foi interrompida na Segunda Guerra Mundial, porque na Segunda Guerra Mundial o Império
nazista vai anexar várias regiões, como por exemplo a Tchecoslováquia, a Áustria e também a Iugoslávia, que foi invadida pelo exército nazista. Então, as tropas de Hitler invadiram a Iugoslávia. Isso aí por volta do ano de 1940. Então, pouco mais de 20 anos de independência, surgiu aí uma ocupação nazista. E esses nazistas lutaram bravamente até 1945, quando eles foram expulsos. Quem comandou a expulsão dos nazistas da Península Balcânica, da Iugoslávia, foi o famoso general Josip Broz, mas conhecido como Tito, que era um croata, ou seja, ele não era da etnia majoritária. E, além disso, Tito tinha uma orientação socialista. Então ele comanda a expulsão dos nazistas. Uma vez que os nazistas estavam mais preocupados com o avanço das tropas soviéticas no norte, para conter a expansão dos soviéticos, muitas tropas que ocupavam essa região foram deslocadas para o norte, enfraquecendo a posição dos nazistas no sul. Isso facilitou a expulsão do exército nazista, essa expulsão foi comandada por esse general. Após o fim da guerra, a Iugoslávia adota um sistema socialista federativo, sob comando justamente de quem? Do general Tito. Então o Tito ele foi um governante da Iugoslávia desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, até a sua morte. Então muitos vão dizer que ele foi um ditador, né? Mas o general Tito ele tinha algo de muito democrata. Por quê? Porque ele era um governante, um estadista, que governava o país concedendo autonomia para as minorias étnicas do país. Ou seja, ele respeitava o direito das pessoas serem diferentes dele. Ele era croata, certo? Ele era católico. Mas se numa cidade da Iugoslávia a população fosse majoritariamente ortodoxa ou majoritariamente muçulmana, ele permitia com que as pessoas tivessem os seus feriados próprios. Não havia uma imposição de uma cultura croata ou eslava sobre os demais povos. Então Tito concedia autonomia para todas as minorias. Então ele tornou-se um estadista muito popular, tanto que ele sempre conseguia manter-se no cargo. Nunca foi deposto, ele ficou no cargo até a sua morte em 1980. E durante o governo de Tito, a Iugoslávia manteve-se unificada e neutra dentro da Guerra Fria. A Iugoslávia não fazia parte, por exemplo, do Pacto de Varsóvia, não era membro exclusivo da Comecon, era um país que havia conseguido uma autonomia em relação à União Soviética, mantendo um socialismo, mas não determinado pela União Soviética. E também não era um país influenciado pelos Estados Unidos, ou seja, mantinha sua autonomia. Tito foi um dos grandes idealizadores do chamado da Conferência de Bandung, que propunha o chamado Terceiro Mundo, um mundo não alinhado, não um mundo subdesenvolvido, um mundo que não havia alianças militares. Mas Tito morreu em 1980 e ele não conseguiu deixar um sucessor, ou seja, ele não preparou alguém para assumir o cargo quando ele morresse. Mas o país era um país que tinha um sistema federativo, era uma democracia para alguns, para outros vão dizer que não, Tito era um ditador, mas o fato é que tiveram eleições após a morte de Tito. E como o país tinha uma maioria de população de origem eslava, logicamente que os eslavos acabaram elegendo os novos governantes. Então a Iugoslávia passa a ser governada pela maioria, que são os sérvios, maioria de etnia eslava. Então aqui, ó, etnia eslava, nacionalidade sérvios. E nesse governo dos sérvios ou eslavos, o que os sérvios eslavos fizeram? Eles se aproximaram da União Soviética. Então é o início da aliança com a URSS, ou seja, a Iugoslávia assina o Pacto de Varsóvia, passa a ser um país não mais neutro, e sim agora assume um lado na Guerra Fria. Isso já no final da Guerra Fria, nos anos 80, quando a Guerra Fria vai durar mais uma década no máximo. E aí, em 1989, quem passa a ser o governante da Iugoslávia é um sujeito que entrou para a história pela porta dos fundos, chamado Slobodan Milosevic. Milosevic começa a diminuir drasticamente a autonomia das minorias étnicas. Então ele começa a limitar a autonomia, ele começa a impor o desejo da maioria eslava, os sérvios, sobre as outras etnias, sobre as outras nacionalidades que existiam dentro da Iugoslávia. Com isso, logicamente, que ele usava a força do Pacto de Varsóvia para
oprimir essas minorias, porque o Pacto de Varsóvia contava com o poderoso exército da União Soviética. Então qualquer movimento contra ele seria duramente reprimido por uma interferência do Pacto de Varsóvia. Isso vai levando um processo de ressentimento ao longo do tempo. E com isso, esse ressentimento por parte das minorias étnicas vai levar o país a uma situação de caos. Ou seja, com o fim da União Soviética em 1991, ou seja, 2 anos após o começo do governo de Milosevic, a União Soviética deixa de existir e com ela também deixa de existir o Pacto de Varsóvia. Resultado, as minorias étnicas começam a reivindicar direitos. Isso leva a uma guerra que vai durar mais ou menos uns 3 anos. Entre 1992, ou seja, no ano após o fim da União Soviética, começa uma guerra civil na Iugoslávia, que levou ao desmembramento do país em Eslovênia, essa parte cor-de-rosa aqui no norte, Croácia, essa parte amarela, pegando aqui boa parte do litoral, a Bósnia, essa parte verde, a Macedônia, essa parte laranja aqui, e a Iugoslávia continua sendo essa parte vermelha. Então o nome Iugoslávia continua existindo. A Iugoslávia era formada pela união de 2 repúblicas, a República da Sérvia, que era a maioria do território, e a República de Montenegro. E na Sérvia você tem 2 províncias autônomas, uma delas chamada de Kosovo, no sul, outra de Vojvodina, no norte. Então a população sérvia ela é majoritária mesmo nessa região aqui, ó. Mas é a região mais densamente povoada. Então dentro da Iugoslávia eles eram maioria, sim, mas não era uma maioria tão absoluta. O nome Iugoslávia continua existindo por alguns anos ainda, sim, mas em 2003 foi trocado de nome, passou a chamar-se República da Sérvia e Montenegro. E lá em 92 teve a guerra. 11 anos depois, o nome Iugoslávia deixa de ser usado, passa a ser Sérvia-Montenegro. E em 2006 houve a separação da Sérvia e de Montenegro. Então surgiu um novo país, Montenegro. E aí a Sérvia capital em Belgrado, Montenegro capital em Podgorica. Então as capitais Ljubljana, Zagreb, Sarajevo, Skopje, Belgrado e Podgorica. A coisa de mais ou menos 1 ano e pouco, 2 anos no máximo talvez, a Macedônia passou a chamar-se Macedônia do Norte, porque existe uma região na Grécia chamada de Macedônia. Então houve aí uma exigência para que o país Macedônia fosse chamado de Macedônia do Norte, com a diferença da Macedônia do Sul, que é a Macedônia que tem na Grécia. Certo? Então isso em termos geográficos. E observem bem o seguinte, que essa parte verde aqui, que é a Bósnia hífen um outro nome, que é Herzegovina. Essa palavra Herzegovina em bósnio significa alguma coisa como os outros, os estrangeiros. Por quê? Quando você faz um zoom na região da Sérvia, você vê que existe ali uma questão um pouco mais complicada. Ou seja, na Bósnia-Herzegovina, o conflito foi muito mais sangrento. Por quê? Porque quando você faz um zoom no território da Bósnia, você percebe que existe dentro do território da Bósnia cidades que são de população majoritariamente croata, cidades em amarelo, ou cidades de sérvios, que são as cidades vermelhas. Então existe aqui as cidades da Bósnia que são habitadas por população croata, as cidades da Bósnia que são habitadas por população sérvia. E essas cidades verdes que são cidades habitadas por bósnios. E os bósnios, por sua vez, são muçulmanos, enquanto que os sérvios são ortodoxos e os croatas são católicos. Observem que os bósnios formam 38% da população, mas uma colisão entre sérvios e croatas computa 52%. Ou seja, os bósnios são maioria, mas eles não são mais que a metade da população. Somando aí 38 com 30 e 22, dá 90% da população. E tem 10% de minorias. Portanto, a Bósnia não tinha uma nacionalidade majoritária. Isso fez com que no país tivesse uma guerra que se estendesse por 3 anos. Certo? Então, não existe uma etnia com mais de 50%, como tem, por exemplo, na Croácia, como tem na Sérvia, como tem na Macedônia. Com isso, em 95, ano de 1995, foi necessária uma intervenção da ONU para pôr fim num conflito que se arrastou por 3 anos e provocou muitas mortes, num acordo chamado Acordo de Dayton. Esse acordo foi assinado na cidade americana de Dayton
em que as três etnias majoritárias, bósnios, sérvios e croatas, assinaram um acordo para pôr fim nessa guerra insana. Nesse acordo ficou definido o seguinte, que as três etnias iriam se alternar nos poderes. Ou seja, são três poderes, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Em cada gestão você vai ter uma etnia comandando um dos poderes. Ou seja, foram criadas essas entidades autônomas, tá certo? Da Bósnia-Herzegovina e da República Sérvia, para que o povo pudesse viver em paz. E desde então, isso já completa aí cerca de 25 anos, não se teve mais confronto militar entre esses povos. Você tem até alguns ressentimentos, logicamente, porque afinal de contas foi uma guerra sangrenta que matou milhares de pessoas no começo da década de 90. Então, a solução encontrada pela ONU foi justamente essa, para que as etnias se alternem nos três poderes. Se numa gestão o presidente é bósnio, por exemplo, o presidente do parlamento será um sérvio e o presidente da Suprema Corte, né, do Poder Judiciário, será um croata. E na próxima gestão você vai fazer um rodízio, tá certo? Então foi a forma encontrada para apaziguar a situação. Pois bem, agora, a situação não se apaziguou 100%, porque a Iugoslávia tem dentro dela duas províncias autônomas. A província do Kosovo, que fica no sul, tentou proclamar a independência lá no ano de 1996, mas não foi possível. Por quê? Porque essa população kosovar, que é de religião muçulmana e de origem albanesa, formou o Exército de Libertação do Kosovo, o ELK. Entre 1996 e 1999, ou seja, logo após o fim da Guerra da Bósnia, esse ELK lutou pela independência. Contra quem? Contra o exército da Iugoslávia, que, por sua vez, reprimia de forma violentamente, eliminando cada vez mais a autonomia da população kosovar. Ou seja, a religião muçulmana começou a ser praticamente proibida dentro do território da Iugoslávia, inclusive na província do Kosovo. Para isso, foi necessária uma intervenção da OTAN. Lembram da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi criada durante a Guerra Fria como forma de evitar com que a União Soviética se expandisse. Então a OTAN ela entra em ação em 99, que já não havia mais União Soviética, mas a OTAN ela sobrevive à Guerra Fria enquanto que o Pacto de Varsóvia foi extinto. A OTAN invadiu a Iugoslávia para restabelecer a autonomia da população kosovar. E aí, desde então, que o Kosovo passa a ser controlado por tropas de segurança da ONU, de diversos países, da Itália, da França, do Reino Unido, dos Estados Unidos, Rússia, Alemanha e Turquia. Então essas regiões coloridas dentro do Kosovo são áreas controladas por tropas estrangeiras, isso lá no ano de 1999. Essa situação vai durar por quase uma década, porque em 2008 tivemos uma nova situação na região do Kosovo. Aqui nós temos a Iugoslávia dividida, tá certo? E o presidente da Iugoslávia, o senhor Slobodan Milosevic, ele acabou sendo preso e a condenação, quer dizer, o crime que recai sobre ele é de limpeza étnica. Durante a guerra que aconteceu na região da Bósnia-Herzegovina, sob comando do presidente Slobodan Milosevic, o exército da Iugoslávia promoveu dentro da região aqui a chamada limpeza étnica, ou seja, o exército entrava em cidades onde a população era majoritariamente bósnia, por exemplo, e comandavam um genocídio da população, para que houvesse uma limpeza da etnia, para que ficasse apenas os sérvios. Essa era a intenção de Milosevic. Ele acabou sendo preso, levado ao Tribunal Penal Internacional na cidade de Haia, na Holanda, onde ele ficou aguardando o seu julgamento e ele acabou falecendo antes de ser julgado. Ou seja, em 2006 ele morreu por causas naturais. Certo? Não recebeu uma condenação do penal internacional na cidade de Haia, na Holanda. Mas muito provavelmente ele seria condenado à prisão perpétua por conta dos crimes que ele cometeu contra a humanidade. Ou seja, líderes que cometem crimes contra povos, contra minorias, estão sujeitos, certo, a serem enquadrados pelo Tribunal Penal Internacional
de crimes contra a humanidade. Então, aviso para alguns ditadores de plantão ou alguns que pretendem ser ditadores em vários países do mundo. E a situação no Kosovo não se resolveu por completo até hoje. Porque em 2008 o Kosovo declarou independência unilateral em relação à Sérvia. E obviamente que a Sérvia não reconheceu essa independência. A declaração do presidente sérvio na época, Boris Tadić, quer que a Sérvia nunca reconhecerá a independência do Kosovo. E a Sérvia conta com o apoio de um forte aliado, que é a Rússia. A Rússia, que é membro do Conselho de Segurança da ONU, membro efetivo, não reconhece a soberania kosovar. Ou seja, para eles, Kosovo é uma região que deve ser governada pela Sérvia. Então os russos sempre se opuseram aos movimentos separatistas do Kosovo. Uma alegação da Rússia é que essa atitude poderia reacender o conflito na região dos Balcãs, que foi apaziguada em 95. Além do mais, os russos têm dentro do seu próprio território várias regiões que querem independência, como é o caso da Chechênia. Eles alegam que tem pelo menos 200 regiões no mundo que querem a independência. Portanto, quase que dobraria o número de países do mundo. Então, essa é uma alegação do governo russo. Mas vamos lembrar que a Rússia, no mesmo ano, em 2008, só que alguns meses mais tarde, em agosto, ela apoiou o movimento de independência da Ossétia do Sul, que é uma região que pertencia à Geórgia. Portanto, é uma certa hipocrisia por parte do governo russo em reconhecer algumas independências, as que lhe interessam. Em 2014, reconheceu, por exemplo, o referendo de independência da Crimeia, do qual foi reanexado ao território da Rússia. Portanto, a Rússia tem interesses geopolíticos em anexar territórios? Sim, com certeza. Ok? Bom, então sobre esse assunto, seria isso que eu queria passar para vocês. Espero ter contribuído e até um próximo momento. Tchau, tchau.